Depois destas coisas, aconteceu que Nabote, o jezreelita, tinha uma vinha em Jezreel ao lado do palácio de Acabe, rei da Samaria. Disse então Acabe a Nabote: dá-me a tua vinha como um jardim de verduras, pois ela fica bem perto da minha casa. Em seu lugar, te darei uma vinha bem melhor que essa. Ou se parecer bem aos teus olhos, te darei dinheiro pelo seu preço. Mas Nabote respondeu a Acabe: longe de mim dar a ti a herança dos meus pais. É assim que 1 Reis, capítulo 21, começa o relato da dramática morte de Nabote de Jezreel. E é por essa história, a vinha de Nabote, que a cidade de Jezreel é comumente conhecida. Outros dois fatos que lembram Jezreel na Bíblia são a funesta morte da princesa Jezabel, mulher do rei Acabe, como aparece lá em 2 Reis 9, e a decapitação a mando de Jeú dos 70 filhos de Acabe, sendo suas cabeças levadas ao portão da cidade de Jezreel, assim diz lá em 2 Reis 10. Estas chacinas selaram o golpe militar de Jeú em Israel Norte. No entanto, se a fama de Jezreel se dá pelos relatos que tratam dos homicídios ali realizados, sua importância está no fato de ser uma espécie de cidade particular da dinastia Omrida. As duas realidades são a razão de o porquê Jezreel ser recordada na Bíblia como uma cidade maldita, como aparece lá em Oséias 1:4. O vale onde está localizada a cidade do mesmo nome é uma impressionante planície que corta Israel Norte de leste a oeste. Situado entre a região montanhosa da Samaria, no sul, e a região montanhosa da Baixa Galileia, no norte, o vale de Jezreel é banhado pelos rios Quizon e seus afluentes e o Harod e seus afluentes. Curiosamente, os dois rios correm em direção oposta. O primeiro desemboca no Mediterrâneo e o segundo no Rio Jordão. O rio Quizon, o mais importante, nasce no Monte Gelboé, que fica na margem sul do vale e perto da extremidade leste, e dali percorre todo o vale até o mar Mediterrâneo, onde desemboca próximo à cidade de Haifa e do Monte Carmelo. O rio Quizon é conhecido na Bíblia pela batalha das tribos de Israel Norte, lideradas pela juíza Débora contra Jabim, o rei de Atzor, como conta Juízes 4:5, a qual foi levada a cabo junto às águas do rio Quizon, ou também como o rio onde Elias mandou matar os 400 profetas de Baal, como diz lá em 1 Reis 18. O vale aparece às vezes como Vale de Jezreel e às vezes como Vale de Esdrelon, que é o nome tardio dado pelos gregos. Quem vem de Judá, onde predomina o deserto, fica encantado com o verde do Vale de Jezreel. Como o vale perpassa toda a extensão de oeste a leste, o território israelita, estendendo-se inclusive para o além-Jordão, em direção às terras de Gilead, não há montanhas que impedem os ventos de trazerem as nuvens, carregadas de chuva, do mar Mediterrâneo. Fato que explica a fertilidade do vale e que provavelmente seja a razão do seu nome Jezreel, que quer dizer
El semeia, ou semente de El. No inverno, as chuvas são tão constantes que chegam a formar verdadeiros pântanos, pois devido à planura da geografia, a água fica estagnada, dificultando inclusive a locomoção. Nas extremidades do Vale de Jezreel estão localizadas duas cidades estratégicas: Meguido, no oeste, perto do mar Mediterrâneo, e Betzã, no leste, perto do rio Jordão. Ambas foram utilizadas como base administrativa pelos egípcios para controlar a região. Mais ou menos a meio caminho entre Betzã e Meguido se encontra a cidade de Jezreel, hoje sítio arqueológico bem no meio do vale. Nós já mencionamos em outras oportunidades a passagem por todo o vale da importante rota que ligava as duas vias mais importantes do Levante, a Via Real e a Via Maris. Portanto, além da fertilidade das terras, que lhe propiciava grande produção agrícola e pecuária, o Vale de Jezreel era o percurso da rota comercial mais importante da região. Entende-se, assim, o porquê deste vale ser considerado o coração econômico de Israel. É por essa razão também que ele foi objeto de muita disputa e palco das maiores batalhas entre os impérios de turno. A história fala de dezenas de batalhas travadas ali pelos egípcios. Uma das mais famosas está registrada no Templo de Karnak, levada a cabo por Tutmoses III, por volta de 1468 a.C. Na Bíblia, além da batalha liderada por Débora, foi justamente no Monte Gilboé, numa batalha contra os filisteus pelo controle do Vale de Jezreel, que Saul e seus filhos perderam a sua vida, como está em 1 Samuel capítulo 31. Foi também numa tentativa de conquistar o controle do vale que Josias, o rei Josias, morreu em combate contra o faraó Necal do Egito em 609 a.C., como a gente encontra em 2 Reis 23, 29. Em nossa era, houve ali guerras entre Saladino e os cruzados e entre os ingleses e os turcos otomanos. Como mencionamos anteriormente, grande parte dos sítios arqueológicos de Israel Norte foram pouco escavados no passado. E quando foram, era porque representavam algum interesse para a história de Judá. Ou seja, nunca os sítios foram escavados pelo interesse na história de Israel Norte. É o caso de Tel Jezreel, que só começou a ser escavado com maior afinco na década de 90. No final desta década, as escavações foram interrompidas e só retomadas recentemente em 2012. Um exemplo claro do descaso é o desconhecimento do sítio por parte dos estudiosos, inclusive dos guias turísticos de Judá. A importância de Jezreel está na sua localização estratégica. Situado praticamente no meio do vale, no lado sul e um pouco mais perto do extremo leste do que do oeste, do seu cume é possível ter uma vista ampla de grande parte do vale. Evidentemente que esse fator foi determinante para a escolha do local pelos reis omridas, pois permitia o controle do vale, principalmente da rota comercial que passava por ele. Grande parte do monte foi artificialmente levantada para esse fim e chegava perto de 100 metros acima do nível da planície. Além de estratégico para o controle de todo o vale, Jezreel também tem a seu favor o clima, ameno no inverno e com uma brisa fresca que sopra da planície no verão. Possivelmente também é por isso que os reis omridas passavam boa parte do seu tempo ali.
As escavações no Tel Jezreel podem ser divididas em 3 períodos: década de 80, década de 90 e a partir de 2012. As escavações da década de 1980 foram muito limitadas e rústicas. O mérito maior destas escavações foi fazer o levantamento do Tel e chamar a atenção para a sua dimensão. Na oportunidade, as escavações se concentraram na parte oeste do Tel, onde havia uma vila medieval otomana. Ali foi escavada uma igreja e uma mesquita otomana. As ruínas da igreja medieval são as que ainda hoje sobressaem quando se avista o Tel. Escavações feitas a partir de 2012 na mesma área encontraram várias igrejas sobrepostas, cujas camadas estão bem preservadas e de fácil percepção até a base, onde foi escavada uma igreja do período bizantino. A partir de 1990, as escavações no Tel Jezreel foram retomadas. O correto seria dizer que foi então que se começou de fato um trabalho arqueológico sério no sítio, com o uso de tecnologias, métodos científicos e com a participação de grande número de trabalhadores voluntários. As escavações foram coordenadas pelos arqueólogos David Ussishkin, do Departamento de Arqueologia e Antiguidades da Universidade de Tel Aviv, e John Woodhead, da Escola Britânica de Arqueologia de Jerusalém. O projeto durou 7 anos, de 1990 a 1997, o que representa 7 temporadas de 1 mês e meio cada. Ao iniciar as escavações, os arqueólogos logo se depararam com uma muralha casamata retangular que definia o plano da cidade. Quanto mais o trabalho se estendia, mais aumentava a surpresa pelo tamanho da muralha e, evidentemente, da cidade. No final, se escavou uma muralha de 270 metros de comprimento por 140 de largura, o que representa uma área do Tel mais ou menos retangular de 60.000 metros quadrados, maior inclusive que a capital Samaria. Nas esquinas, do lado oriental do retângulo, foram encontradas 2 enormes torres, e no lado sul, perto da torre, foi escavado um portão de 4 câmaras. Os arqueólogos ficaram em dúvida se o portão original se compunha de 4 ou de 6 câmaras, pois pelo estilo do portão é bem provável que ele tivesse tido 6, como os encontrados em Megiddo, em Gezer, em Hatzor. Pelo fato de muitas pedras do sítio terem sido retiradas nos séculos subsequentes por moradores dos vilarejos cercanos, que as utilizavam para finalidades diversas, é possível que o mesmo tenha ocorrido com as pedras do portão. A área intramuros havia sido preenchida com toneladas de terra e pedregulhos com o objetivo de aplanar o terreno, que originalmente era bem mais elevado no centro do que nas laterais, formando assim uma espécie de plataforma. Também a muralha casamata foi preenchida com terra para aumentar sua resistência. A maior surpresa, além do tamanho da cidade, foi a descoberta sem precedentes de um fosso seco cavado na rocha que circundava a muralha casamata. O fosso tinha 670 metros de comprimento por 6 de profundidade e mais ou menos 5 de largura, o que significa que do fundo do fosso até o cume da muralha se chegava a uma altura cerca de 10, 11 metros. O fosso só circundava os lados sul, oeste
e leste da muralha. No lado norte, que era a parte mais íngreme, não havia fosso. Certamente era desnecessário, pois a altura desse lado da colina propiciava uma proteção natural à cidade. Outra particularidade do sítio foi a descoberta de uma rampa, ou talude, de terra que foi construída para dar estabilidade ao aterro e também à muralha casamata. A rampa ficava entre a muralha e o fosso e tinha 17 metros de comprimento por 2,5 de espessura, com uma inclinação de 45 graus. Um estilo arquitetônico completamente inovador para aquela época. Esta estrutura colossal, fosso, rampa, muralha casamata e torres, davam à cidade características de uma autêntica fortaleza militar. É bem provável que a cidade tenha tido de fato essa função. A decepção dos arqueólogos ficou por conta da inesperada ausência de estruturas de grande porte no interior da fortificação. Além do resto de 2 edifícios públicos localizados junto à Torre Sudeste, nenhuma construção mais relevante foi escavada. Pela dimensão da cidade, se esperava encontrar palácios e templos, mas até o presente momento, nenhum sinal que pudesse apontar para tais estruturas foi encontrado. Acredita-se que o motivo dessa ausência talvez seja a erosão que castigou principalmente a área oeste do sítio, onde foi localizada a vila medieval. Em todo caso, uma coisa parece óbvia: Jezreel tinha poucas construções. Fato que indica que a cidade era provavelmente uma espécie de fortaleza ou cidade-fortaleza militar. Depois de mais de uma década de interrupção, período em que o sítio ficou entregue ao completo abandono, em 2012 as escavações no Tel Jezreel foram retomadas, agora sob a coordenação das arqueólogas Norman Franklin, da Universidade Haifa, e Jenny Ebelin, da Universidade de Evansville. Além destas 2 universidades, o projeto contou com o apoio e participação de um consórcio de universidades dos Estados Unidos e de um grande número de voluntários, entre funcionários e estudantes. O projeto foi denominado de Expedição Jezreel e tem o propósito de investigar não somente o sítio arqueológico, mas a Grande Jezreel, o que envolve toda a área do entorno do Tel. A novidade desse projeto é a utilização de uma alta tecnologia definida como LIDAR, que faz o mapeamento aéreo e a laser do solo. Com esta inovação tecnológica, foi possível mapear toda a área da Grande Jezreel, o que representa uma dimensão de quase 3 quilômetros quadrados. O objetivo do rastreamento aéreo feito pelo LIDAR foi para detectar pequenas alterações na topografia que pudessem sinalizar interferência humana e, assim, indicar os locais onde os arqueólogos deveriam escavar. A grandeza de Jezreel, porém, durou pouco tempo. A arqueologia constatou que o período de sua existência foi surpreendentemente breve, o que coincide com o período do reinado de Acabe e de seu sucessor Jorão. Jezreel foi destruída por volta de 841 a.C. e nunca mais reconstruída plenamente. Todas as evidências históricas e arqueológicas indicam que o provável sujeito da destruição foi Hazael, rei de Damasco.